glória e honra. Levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Nós te adoramos, Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de servir a Ti, por prestar a Ti, Senhor, toda honra, todo louvor, seja dado a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados. Good morning, my loved ones. Bom dia, igreja amada de Cristo. Good morning, God's beloved church. So I'm the one that's going to pray. Let's close our eyes once more Por favor, amados, vamos fechar os nossos olhos uma vez mais. and ask God to come with more of His presence. E vamos pedir ao Senhor que Ele derrame mais da sua presença. Dear Lord Jesus, Senhor Jesus, we need you, Lord. nós precisamos do Senhor, Pai. We recognize how sovereign you are. Nós reconhecemos, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. We need you, Jesus. Precisamos do Senhor, Papai. We need your touch. Precisamos do seu toque, Senhor. Come, Lord, with more of your presence. Vem, Senhor, mais com a sua presença, Senhor. Touch us this morning. Nos toque nessa manhã, Senhor. Take away all the heaviness, Tira, Senhor, todo o peso, Pai. everything that doesn't come from you. Tudo que não vem do Senhor, Senhor. Your word says, Lord, A sua palavra diz, Senhor, that you renew, Lord, you touch those that are crushed in spirit. que o Senhor renova, Senhor, todos aqueles, Senhor, que são tocados pela sua presença. Lord, just come and touch us right now. Senhor, por favor, venha e nos toque agora. Lord, more of your presence, Jesus. Senhor, mais da sua presença, Pai. Holy Spirit, come with more right now. Senhor, Espírito Santo, mais da sua presença. You don't have to do what we say.
você não tem que fazer o que nós dizemos. but we cry out for your presence. Mas nós, Senhor, clamamos pela sua presença. We need you. Nós precisamos do Senhor, Pai. Just come, Lord, with your peace. Venha, Senhor, com a sua presença, Pai. With your peace, Lord. Com a sua, Senhor, com a sua paz, Senhor. Lord, we surrender our lives to you. Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Lord, we love you. We glorify you. Senhor, nós te amamos e nós te glorificamos, Senhor. Lord, in this moment, Senhor, nessa hora, Pai, we also give to you our tithes and offerings. nós queremos oferecer ao Senhor as nossas ofertas. Something we do, Lord, with a really happy heart. Algo que nós fazemos, Senhor, com o coração alegre, Pai. We're grateful Nós somos gratos, Senhor, because of your goodness. por causa da sua bondade, And we Senhor. understand we have the opportunity E nós entendemos que nós temos a oportunidade to give back to you de dar ao Senhor de volta a little bit of what you've given us. pouquinho daquilo que o Senhor nos dá, Pai. Lord, so just receive our tithes and our offerings. Senhor, por favor, recebe, Senhor, as nossas ofertas, Pai. We glorify Nós te glorificamos, Senhor. you. Come and help us, Lord. Senhor, venha e nos ajude, Pai. Give us grace Nos dê graça, and Senhor, wisdom. e sabedoria, Pai. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Technical difficulties today. I'm worry about it. That's how God wanted it to be, maybe. Yeah. Isn't it? Glória a Deus. Glory to God. Deus é bom o tempo todo. God is good all the time. Vamos orar mais uma vez. Let's pray once more. Pai querido, Pai de amor, Dear Lord and loving Father, nós pedimos em nome de Jesus we ask in Jesus' name que o seu Espírito Santo that your Holy Spirit conduza essa palavra. would lead this word. Não é o André, It's not Andre, não é o homem, it's not the man, mas é a sua palavra but it's your word que vai ser ministrada aqui essa that's manhã. going to be ministered this morning. Que seu Espírito Santo May your Holy Spirit possa conduzir may lead e fazer e cumprir o propósito and fulfill the purpose dessa palavra of this word nesse dia. in this day. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Nós colocamos um tema para essa palavra, We put as the theme of this word para a gente. Nós precisamos ser donos do nosso tempo, ou seja, seja dono do seu tempo. we have to be the owner of our time. Não deixe para amanhã o que Deus quer que você faça hoje. Don't leave for tomorrow what God wants you to do today. E eu sempre digo isso, And I always say this, que todas as vezes que eu vou ministrar, that every time that I'm going to minister, a palavra fala primeiro comigo. God speaks through his word first with me. Amém? Amen? E o texto base é Provérbios capítulo 6, And the base text is Proverbs 6. versículo 6. 6, versículo 6. It's Proverbs 6:6. Perdão, irmãos, eu entrei em outra palavra. Sorry, I think I got the wrong one actually. Desculpa, é Efésios 5, 15 e 16. Sorry, it's Ephesians 5, 15 to 16. Diz a palavra do Senhor. And the word of God says, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Nós vivemos em um tempo onde que nós não temos mais tempo. We live in a time where we don't have any time, actually. Eu não tenho tempo, muitas vezes eu digo. I don't have time a lot of times. Mas a verdade é que Deus deu o mesmo tempo But the truth is that God gave the same time. para todo mundo. Todos nós temos 24 horas All of us have 24 hours por dia, né? a day. A diferença entre a pessoa bem-sucedida e o que vive frustrada não está na quantidade de tempo, mas como elas usam o tempo. The difference between someone that is successful and those that live frustrated, it's not the amount of time they have, but how they use it. Quantas vezes nós não falamos? How many times haven't we said, Eu não tenho tempo. I don't have time? Porque muitas vezes nós abrimos brecha Because many times we open a gap. para que alguma pessoa tome o seu tempo. So you open a gap so that someone comes and takes that time from you. E muitas vezes nós precisamos dizer não. And many times we're supposed to say no. Porque muitas vezes, se uma pessoa te liga, ela te pede para você alguma coisa, Because many times if someone calls you and asks you for something, nada mais é que ela está pedindo para você um pouco do seu tempo. in the end, what she's asking is for some of your time. E muitas vezes nós pegamos coisas que não estão alinhadas com o propósito de Deus. And many times we take on things that aren't really aligned with God's purpose. Então eu acabo desperdiçando o meu tempo So I end up wasting my time fora do propósito de Deus. outside of God's purpose. O tempo é um presente de Deus. Time is a gift from God. O tempo é uma das dádivas mais preciosas que Deus nos deu. Time is one of the most precious gifts that God has given us. Diferente do dinheiro, Differently from money, o tempo não pode ser guardado, time can't be kept. não pode ser recuperado It can't be e recovered. nem comprado de volta. And it can't be bought back. Em Salmos 90:12 diz: In Psalm 90:12 it says, Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Quem entende o valor do tempo vive em propósito. Who understands the value of time, they live in the purpose. A maioria das pessoas bem-sucedidas, Most of the most successful people, elas sabem o que fazem com o tempo. they know what they do with their time. E muitas vezes nós não sabemos o que And many fazemos com o times nosso we tempo. don't know. As pessoas bem-sucedidas são donas do seu tempo. People that are successful, they have ownership of their time. Pessoas sucedidas não deixam o tempo controlá-las. People that are successful, they don't let the time control them, Elas controlam o seu tempo. but they control their time. Elas aprendem a dizer não quando não as leva ao propósito de Deus. They learn how to say no when something is not aligned and don't go towards God's purpose. Ela entende que o tempo é vida. They understand that time is life. E desperdiçar tempo é desperdiçar a própria vida. And to waste time is actually to waste your own life. Jesus, durante o seu ministério, sempre soube quando falar, quando parar, quando se retirar e quando agir. Jesus in his ministry, he always knew when to speak, when to stop, when to act, and when to remove himself. Em João 2:4, In John 2:4, Jesus ele disse: Jesus said, ainda não é chegada a minha hora. my hour has not yet come. Ele sabia gerenciar o seu tempo He knew how to manage his time de acordo com o plano do Pai. according to God's plan. O inimigo tenta roubar o nosso tempo. The enemy, he tries to steal our O time. diabo, ele sabe que se ele não pode destruir você, ele vai tentar distraí-lo. The devil knows that if he can't destroy you, he's going to try to distract you. Ele quer te manter ocupado demais He wants to keep you very busy, para orar,
to pray, para ler a Bíblia, to read God's word, sonhar e planejar e crescer. to dream and to plan and to grow. Esse é o papel do diabo. That's the devil's role. Ele veio para roubar. He came to steal. E uma coisa muito preciosa que ele tem feito nos dias de hoje, And something that's very precious that he's done today ele tem tirado o nosso tempo. is he's attacked our precious time. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo But whoever is guided by the Holy Spirit aprende a discernir o tempo de Deus e usar o tempo com sabedoria. they learn how to discern and to use God's time with wisdom. Ser dono do tempo é viver com propósito. To own your time is to live with purpose. O segredo não é fazer mais, é fazer o que importa. The secret is not to do more, but to do what matters. Cada minuto gasto em algo sem propósito é um minuto que nunca volta. Every minute that is spent on something without purpose, it's a minute that never comes back. O sábio, ele reme o tempo. The wise, he knows how to count his days. Ou seja, compra de volta o tempo perdido e começa a usá-lo de maneira certa. What does that mean? It means that as if he buys back the time that was lost and he starts using it, like he corrects the way and starts using it properly. Aí eu pergunto, And then I como ask, ser dono do seu tempo? how do we become owners of our time? Como que eu posso ser dono do meu tempo? How can I own my time? Peça, ore pedindo direção ao Espírito Santo sobre suas prioridades. Ask, pray, asking the Holy Spirit to give you wisdom over your priorities. A gente vive num mundo com tantas atividades. We live in a world with so much activities. Às vezes nós pegamos o nosso telefone e falamos, hoje nós temos liberdade. Some days we get our phone and we say, oh, today we're free. Mas ao contrário, ele nos torna escravo do nosso tempo. But actually, it turns us into slave. It takes away our time. Número 2, número 1, de como ser dono do nosso tempo, né? Peça direção ao Espírito Santo sobre suas prioridades. So the first step is to pray and ask the Holy Spirit to give you wisdom and direction according to His priorities. Número 2, planeje seu dia. Quem não tem plano vive apagando incêndios. Second, plan your day. Whoever doesn't have a plan, they just go throughout the days putting out fires. Você já viu muitas vezes quando você procrastina em alguma coisa e daqui a pouco você vai atrás, tem que resolver como um incêndio aquilo? Have you noticed that when you procrastinate, when you push forward something that you were supposed to do, in the end you have to do it, but you do it in a hurry, like as if you're putting out a fire? Número 3, aprenda a dizer para o que não te leva ao propósito. Aprenda a dizer não ao que não te leva ao propósito. So the third step is to learn to say no to what does not take you to your purpose. Valorize cada oportunidade. Deus fala em momentos simples. Number 4, value every opportunity. God speaks to us in simple moments. Desculpa, eu acabei não falando o número. Sorry, I skipped one. So Separe number tempo 4. para Deus, sua família, descanso e crescimento pessoal. Sorry, so number 4 is separate time for God, for your family, for rest, and for personal growth. E aí, número 5, valorize cada oportunidade. Deus fala em momentos simples. So step 5, value every opportunity. God speaks through simple moments. Há um tempo em que Deus nos chama para parar de lutar pelo nosso plano e comece a viver o plano dele. There's a time that God calls us to stop fighting for our plan, but to start to living His plans. Nós vivemos muitas vezes planejando a nossa vida, Many times we live just making plans for our lives, mas Jesus ele não disse para a gente fazer assim. but Jesus doesn't tell us to do it like that. Há um tempo que Deus para. Né? Deus nos chama para parar pelo meu propósito, pelo meu plano e começa a viver o plano dele. There's a time that God calls us to stop living our own ways and our own plans, but to start living for His purpose. E isso começa a acontecer
And this starts to happen. Quando a nossa vida começa a virar um caos, This starts to happen when our life turns into chaos. Deus ele começa a falar assim: eu não estou nesse negócio. God starts telling us, I'm not in that. Então nós começamos a tentar a nos virar, dar um jeito de resolver situações, So then we start trying to fix situations. mas nós sentimos que ali não está a mão de Deus. So then we notice that God's hand is not over that. Mas chega um momento em que o Espírito Santo nos confronta e diz: But there's a time when the Holy Spirit confronts us and says, filho, é tempo de você viver a história de Cristo, não mais a sua. my beloved son or daughter, it's a time for you to live the life, the story of Christ for you, not your own. A nossa história é limitada. Our story, our life is limited, E ela termina no tempo. and it ends with the time. Perdão, a nossa história é limitada, mas a história de Cristo é eterna. I'm sorry, our time is limited, but the story of Jesus, it's eternal. A nossa história, ela busca a nossa glória própria. Our story, it seeks our own glory. A gente até canta uma música. We even sing the song, Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, if you look inside of me, Lord, nada encontrará de bom. you won't find any good. Porque quando nós estamos fazendo as nossas coisas, Because when we're doing our own things, nós passamos a ser egoístas. we become selfish. Nós passamos a pensar somente em nós. We just start thinking just about ourselves. Mas com o Espírito Santo, But with the Holy Spirit, nós passamos a pensar no corpo. with the Holy Spirit, we start thinking about the body of Christ. Pensamos em todos, não apenas em nós. We start thinking of others, not just us. Por isso que a palavra diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. That's why the word says to love God above all things and then to love your neighbor as yourself. A nossa história é curta, Our story is short, mas a história de Cristo é eterna. but the story of Christ is eternal. A nossa história busca a glória própria, Our story, it seeks its own glory, mas a história de Cristo busca a glória do Pai. but the story of Christ, it seeks to glorify the Father. A nossa história termina no tempo. Our story, our life, it ends with the time. A de Cristo atravessa eternidades. But Christ, He overcomes eternity. Tudo o que é humano tem um fim. Everything that is human has an end. Projetos, cargos, riquezas, Projects, positions, wealth, tudo passa. everything will pass. Mas quem vive a história de Cristo vive algo que não termina na morte. But whoever lives the life of Christ, they live something that doesn't end with the death. Em Mateus 24:35 diz: In Matthew 24:35, it os says, céus e a terra passarão, heaven and earth will pass, mas as minhas palavras jamais passarão. but my words will never pass away. Quando você vive a sua história, When you live your life, você constrói um castelo de areia. you build a castle of sand. Na primeira chuva ele desmorona. With the first rain, it'll be destroyed. Às vezes a chuva pode demorar. Maybe the rain will take a long time Às to vezes come. aquele castelo fica bonito, grande. Maybe that castle becomes big and beautiful. Porém, uma hora aquele castelo, But however, at some point, ele desmorona. that castle will crumble, Ou com o vento, either with the wind, ou com a chuva. either with the rain. Ele desmorona. It's gonna rumble. Quando você vive a história de Cristo, você constrói sobre a rocha eterna. When you live the life of Christ, you build over the eternal rock. Usar o tempo para viver a história de Cristo exige renúncia. To live a life for Christ, it requires surrendering. Jesus disse, Jesus said, Mateus 16:24, Matthew se 16:24, alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. if anyone wants to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Usar o tempo para negar a si mesmo é deixar de lado o eu quero para dizer, Senhor, o que tu queres de mim? To use time to deny ourselves is to leave behind
saying what I want and saying, Christ, Jesus Christ, what do you want from me? É parar de buscar aplausos e começar a buscar o altar. Is to stop seeking the favor and applause and to start seeking God's altar. É trocar o palco pela cruz de Cristo. It's to exchange the stage for the cross of Christ. Como o próprio Jesus disse: Just as Jesus said, aquele que quiser vir após mim, whoever wants to come after me negue-se a si mesmo must deny e himself tome sua cruz e siga-me. and to take on his cross and follow him. Muitos querem os milagres de Jesus, Many want the miracles of Jesus. mas poucos querem a vida de Jesus, The little want the life of Jesus pois isso exige nosso tempo. because it requires our time. Querem a glória da ressurreição, They want the glory of the resurrection, mas não a dor do Getsemane. but they don't want the pain of the Gethsemane. Mas só vive a história de Cristo But you only live the life of Christ. quem está disposto a morrer pela própria história. Whoever is willing to die to hit their own story. Viver a história de Cristo é servir, To live the story of Christ is to serve. é amar e obedecer. It's to love and obey. Cristo não veio ser servido, Jesus did not come to be served. ele veio servir. He came to serve. Sedes meus imitadores, diz a palavra. And he says to do as he does. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. That's what Apostle Paul said. O apóstolo Paulo serviu a Jesus em todo o tempo que ele conheceu a Jesus. Apostle Paul, he served Jesus during all the time that he knew him. E ele chegou e olhou para as pessoas e disse: sede meus imitadores. And he looked at people and he said, do as I do. Da mesma forma que eu sou de Cristo. The same way that I do what Christ did. Será que eu consigo falar isso hoje? Can I say that same thing about myself today? Sede meus imitadores? Do as I do, Assim como eu sou de Cristo? just as I do as what Christ did. Cristo ele não veio conquistar tronos, mas corações. Jesus didn't come to conquer thrones, but he came to conquer hearts. E o seu amor se manifestou na obediência até a cruz. And his love was manifested to obedience up until the cross. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, In Philippians 2:8, disse Jesus, Jesus said, perdão, diz a palavra, o apóstolo Sorry. Paulo diz sorry, the word says in Philippians, que ele tornou-se obediente he became obedient até a morte to death, e a morte de cruz. even death on a cross. Quando vivemos a nossa história, So when we live our own story, nós queremos ser reconhecidos. we want to be recognized. Quando vivemos a de Cristo, But when we live for Christ, queremos que Ele seja reconhecido em nós. we want him to be recognized in our lives. É tempo de deixar Cristo viver em nós. It's a time to let Christ live in us. Paulo lhe declarou, Paul said, como eu disse, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. it's no longer I that live, but Christ lives in me. Esse chamado é para a igreja de hoje. This is the calling for the church of today. Chega de viver no meu jeito. Stop living your own ways. Chega de usar o meu tempo. Stop saying, oh, I'm using my time. Nós temos que usar o tempo que Deus nos deu para a obra dele. We have to use the time that God has given us for his works. O plano dele é o que nós precisamos seguir. His plan is what we have to follow. Qual é o plano de Jesus para mim e And para what's você? Jesus' plan for me and you? É tempo de deixar Cristo governar. It's a time to let Christ govern. É tempo de dizer: It's a time to say, Senhor, não quero viver mais a minha história. God, I don't want to live just my life. Quero viver a tua história em mim. I want to live your story, your plans for me. Querido irmão, querida irmã, My beloved sister and brothers. você pode ter escrito muitos capítulos da sua vida Maybe you wrote many chapters of your life e ter usado as suas próprias mãos. using your own hands. Mas hoje Deus quer reescrever a sua história com o sangue do Cordeiro. But today, God wants to rewrite your story with the blood of the Lamb. Em 2 Coríntios
capítulo 5, verso In 17, 2 Corinthians 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. if anyone is in Christ, he is a new creation. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. The old things have passed away. Behold, all things have become new. É tempo de viver a história de Cristo. It's a time to live a life for Christ. A história que termina na cruz, é que começa na cruz e termina na glória. It's a story that starts on the cross but ends in the glory. A história que transforma, liberta e dá vida eterna. It's a story that transforms, that sets free, and gives eternal life. E esse mundo é passageiro. And this world, it'll pass away. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. God's word says, Jesus says that heavens and earth will pass, but his words will remain. Deus, ele é Senhor do tempo, God is a God of time, mas ele nos chama a sermos bons administradores do tempo, but he calls us to be good stewards of que our ele time, nos dá todos os dias. of the time he gives us each day. Quem domina o tempo, domina a vida. Whoever dominates the time has ownership of their life. E quem entrega o tempo nas mãos de Deus, vive no tempo certo do propósito de Deus. And whoever gives time to the hands of God, they live rightly in the purposes of the Lord. Eclesiastes 3:1. In Ecclesiastes 3:1, Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. to everything there is a season and a time for every purpose under heaven. Deus, ele tem um tempo para cada um de nós. God has a time for each one of us. Nós precisamos dominar o nosso tempo. We have to take ownership of Foi isso the que o time. Senhor falou comigo That's what God spoke to my quando heart eu estava preparando essa mensagem. when I was preparing this word. André, o que você está fazendo com o seu tempo? Andre, what have you been doing with your time? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? What have we been doing with our time? Não tem coisa mais preciosa nesse mundo do que o tempo. There isn't anything more precious than time. Muitas vezes nós, ao invés de acendermos o Espírito Santo dentro de nós, usamos o tempo para esfriar. Many times, instead of burning up the Holy Spirit inside of us, like seeking Him more, we end up becoming colder. O inimigo, ele é profissional para usar um extintor e apagar o fogo que tem dentro de The nós. enemy is a professional in putting out the fire of God inside of us. Basta uma distração He just needs a little distraction. e nós automaticamente acabamos apagando fogo dentro de nós. Just a little distraction, and we automatically start to put down that fire inside of us. Nós precisamos usar o nosso tempo para construir um altar de adoração em nossas casas. We have to use our time to build an altar of worship in our homes. Você não precisa falar nada do que está errado. You don't have to say anything of what's O wrong. Espírito Santo, ele vai ordenar a sua casa. The Holy Spirit will start putting things in order. Ele vai colocar as coisas no lugar. He's the one that will start putting things in place. Mas para que isso aconteça, nós precisamos criar um altar de adoração no nosso lar. But for that to happen, we need to create an altar of worship to E God quando in aquele our altar estiver queimando, And when that altar is on fire, quando ele estiver pegando fogo dentro da sua casa, when it's burning in your house, aonde o sacrifício é você, where the sacrifice is you, sou eu. it's me. E aqui, o Espírito Santo, ele vai começar a tomar todos os ambientes da sua casa. Then the Holy Spirit will start taking over every space in your house. E ele vai começar a colocar todas as coisas no lugar. And He'll start putting everything in order. Porque não é pela minha força. Because it's not through our strength. A palavra do Senhor diz, não é por força nem por violência, The Word of God says that it's not by power or violence, mas é pelo meu Espírito. but it's through the power of the Holy Spirit. It's not by force or power, but by force or violence, but through the power of the Holy Spirit. Então eu preciso construir esse altar. So I have to build this altar. A primeira coisa que Deus, quando Gideão ele estava malhando trigo no lagar, When Gideon, he was taking care of the plantation. exato. Quando ele estava malhando trigo, um anjo apareceu a Gideão An angel appeared to him e disse para ele: and told him,
homem forte, valoroso. a mighty warrior. E ele falou, eu, He mais said, fraco. me, I'm the weakest one. Aí ele falou assim, olha, você vai livrar o povo de Israel But he said, no, you're going to set the people of Israel free da mão dos medianitas, of the hands of the Midianites. que eram como gafanhotos. And they were like locusts. Era muito grande. There were so many. Era impossível ele livrar com as mãos dele. It was going to be impossible for him to do it in his own strength. Mas a primeira coisa que o anjo pediu para ele fazer But the first thing that the angel asked him to do era destruir um altar que estava dentro da casa de Gideão, feito pelo seu pai. But he asked him first to destroy an altar that was inside Gideon's house that had been built by his father. E no lugar daquele altar, And in the place of that altar, construir um altar de adoração. to build a new altar. Então Gideão aproveitou aquele tempo. So Gideon took advantage of that time. Com estratégia de madrugada, ele foi lá With strategy, in the middle of the night, he went there. e destruiu o altar de Baal. He destroyed Baal's altar, the false god. E no lugar ele construiu um altar de adoração. And in that place, he built an altar of worship to God. Esse foi o primeiro passo que Gideão deu That was the first step that Gideon took para vencer os medianitas. so he could overcome the Midianites, Foi construir um altar de adoração. was to build an altar of worship. Talvez eu estou falando aqui para uma pessoa que tem uns medianitas pela sua frente. Maybe I'm speaking to someone that has Midianites in front of them. Um exército indestrutível. An army that's so destructible. Uma situação que aos seus olhos é impossível eu destruir ou eu conseguir vitória. Maybe it's a situation in front of you that it's impossible. It seems impossible to overcome and destroy. Mas assim como Gideão, But the same way that Gideon construa um altar de adoração a Deus. would build an altar to worship God. Mas primeiro você olha qual é o altar que está construindo dentro But de first sua you have casa to break the altar to the false gods. e destrua esse altar. You have to destroy that altar. E depois que você destruir esse altar, And then once you do that, you destroy it. construa o altar para Deus. Then build an altar for God. E quando esse altar começar a pegar fogo, And when that altar is on fire. quando o sacrifício for consumido ali, So when the sacrifice is consumed there, o Senhor ele vai na sua frente. then the Lord will go ahead of you. E esse problema que para nós muitas vezes é uma montanha intransponível, And that problem that sometimes for us it seems like a mountain that we can't move. o próprio Deus, God himself, ele vai confundir os inimigos. he's going to confuse the enemy. E aquela vitória And that victory vai vir sobre a sua vida. will come over your life. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Então vamos orar. So let's pray. Pai querido, Pai de amor, Dear Lord and loving Father, nós pedimos perdão nessa manhã. we ask for forgiveness this morning. Porque muitas vezes nós não estamos administrando bem o nosso tempo. Because many times we're not being good stewards of our Que é o time, bem mais precioso que o Senhor tem nos dado aqui na terra. which is one of the most precious gifts you've given us on earth. Nos perdoe porque nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Please forgive us, Lord, because we've been wasting our E time. nesse dia, And on this day, nós pedimos em nome de Jesus we ask in Jesus' name que todo o altar que foi construído dentro do nosso lar, that we ask in Jesus' name that all the altars that were built in our house, com a ajuda do Espírito Santo, that with the Holy Spirit's nós help, possamos destruir esse altar, we can destroy these altars. o que tem roubado o nosso tempo. Whatever has stolen our Nós time, pedimos em nome de Jesus we ask in Jesus' name que esse altar seja destruído. that these altars would be destroyed. Nos ajuda, Help us, nos Lord. mostre, Show us, abra Lord. os nossos olhos Open our para que nós eyes possamos enxergar so that we can see o que tem atrapalhado whatever has come in the o seu way. Espírito Santo andar dentro da nossa casa. Whatever has come in the way of your Holy Nós Spirit having pedimos freedom in our lives. Em nome de Jesus, We ask in Jesus' toda name, barreira que tem toda porta fechada, every closed door, every Nos- wall that has been put up, nos dê os segredos das chaves
Give us the secrets, Lord, the keys, para que nós possamos entrar nessas portas. so that we can go through these doors. Porta de paz, Door of peace, porta de a prosperidade. door of prosperity. Nós fechamos todas as portas de embaraço, We close every door, Lord, of chaos, toda confusão, of confusion, em nome de in Jesus. Jesus' name. E nós abrimos as portas And we open the doors das bênçãos do céu sobre as nossas of famílias. the blessings of heaven over Em our lives. nome de In Jesus. Jesus' Em name. nome de In Jesus. Jesus' name. Nós oramos We pray e nós te and agradecemos. we thank you. Amém. Amen. Amém. Amen. Na segunda-feira, amanhã, nós temos Tomorrow we have o culto de imersão bíblica. the Bible study. E nós temos também, na terça-feira, nós mudamos, o culto de terça nós mudamos para quarta, And the service that was on Tuesday, we moved it to Wednesday, onde nós estaremos ministrando uma palavra do Senhor. where we're going to be ministering a word of the Lord. E na quinta-feira nós temos seminário. And on Thursdays we have seminary. Na quarta-feira nós a reunião de oração que era quarta-feira nós mudamos para terça-feira. And the intercessor meeting, the prayer meeting that was on Wednesday, we had to move it to Tuesdays. Então, se você tem algum pedido de So if you oração, have any prayer requests, fale conosco. tell us. Que terça-feira tem um grupo de irmãs So on abençoadas Tuesdays, this group of sisters, que estarão orando por você. they'll be praying for Em you. nome de In Jesus. Jesus' name. Que Deus abençoe. May the Lord bless Tenha you. uma excelente semana, Have an excellent um week excelente week e um excelente mês and an excellent month e um excelente final de ano. and an excellent end of the year. Que Deus abençoe. May God bless you. Amém. Mrs. Lee.